Caraca! Quem tiver a oportunidade de ver a Nora no cinema, não perca essa oportunidade, porque é uma obra-prima. Destaco desde já que vai ser um dos melhores filmes aí de 2025 e é já meu favorito para levar o Oscar de melhor filme do ano. É, o Anora funciona tão bem porque ele é um filme dividido em duas partes e as duas partes funcionam perfeitamente bem, produzindo no telespectador exatamente aquilo que era o objetivo dessas partes do filme produzir. E vou falar pra você que o filme é uma montanha russa. Ele te leva pra cima e depois ele te joga de repente pra baixo e funciona perfeitamente bem. E nesse movimento a gente vai ver nesse filme uma crítica, uma análise de preconceitos de classe, muito parecido com o que a gente viu no Parasita, uma temática que o Oscar tem valorizado e tá aí também um dos motivos pelo qual eu acho que ele já é o favorito desse ano. E o filme funciona muito bem na forma como ele constrói esse arco. É, uma pequena parábola, depois que eu saí do cinema, eu peguei o elevador com os outros telespectadores do filme e o elevador deu pane. E a pane do elevador pareceu muito a experiência subjetiva de ver esse filme. De repente o elevador foi lá para cima no quarto andar do cinema e a gente que tinha apertado o zero, o elevador foi descendo, quando chegou no zero ele deu um tranco e de repente ele desceu até o -4. E todo mundo ficou com aquela cara de assustado e meio envergonhado de estar assustado no elevador. E é exatamente a sensação que esse filme tenta te produzir. Nessa crítica a gente vai fazer uma análise psicológica do filme, dividida entre as duas partes do filme e a terceira com o final explicado. Na parte 1 vai ter menos spoilers, na parte 2 e 3 vai ter bastante spoiler, inclusive com o final explicado. Me acompanhem quem puder, curta, se inscreva no canal para ajudar esse pobre youtuber. E vamos lá para a parte 1 do filme. A parte 1 do filme ela é destinada a produzir o vínculo amoroso entre os dois personagens principais, a Nora e Vânia. E esse vínculo amoroso, ele se trata de uma relação proibida, de uma relação quase impossível. E o filme funciona muito bem para produzir, para nos fazer sermos capturados por essa fantasia romântica. O filme coloca em relação dois personagens de mundos bastante diferentes. A Nora, que é uma prostituta, neta de imigrantes, de classe baixa, classe média baixa, e o Vânia, que a conhece num clube de striptease, que é um bilionário russo herdeiro. Então o filme retrata esse amor entre os dois como um amor proibido, como uma história de Romeu e Julieta. E é exatamente assim que começa o filme, como uma história de Romeu e Julieta, como o filme Uma Linda Mulher. A relação de amor que supostamente ultrapassaria os preconceitos e permitiria que duas pessoas de lugares tão diferentes ainda assim conseguissem se amar. E além disso a gente vê no filme também a trajetória como a trajetória de Cinderela, que é inclusive citada pelo filme. Essa menina tão humilde, tão ferrada na vida, finalmente pode ser a uma em um milhão que consegue aceder a uma forma de vida maravilhosa. O que a gente vê também na cena de como ela é vangloriada pelas outras prostitutas como aquela que conseguiu ganhar na Mega Sena, aquela que conseguiu triunfar na vida. Então vai se construindo o vínculo entre esses personagens, nessa história meio de Romeu e Julieta, meio de Uma Linda Mulher, meio de Cinderela, porque o Vânia conhece ela no clube de striptease, chama ela para um programa, depois chama de novo, e os personagens vão se apegando. E o filme, nessa parte, ele tem uma atuada como de videoclipes, é uma direção muito de videoclipes e funciona muito bem. É uma parte muito divertida do filme, no qual a gente vai se encantando pelo vínculo amoroso entre esses dois personagens, recheados de festas, alegrias, drogas, curtição e sexo. Então a gente vê a personagem da Nora se encantando por aquela vida que o Vânia apresenta para ela, que é uma vida que não precisa ter responsabilidades nenhuma, mas apenas prazer. E uma vida completamente despreocupada financeiramente. E os personagens vão se apegando nessa curtição. A gente vê também esse personagem do Vânia retratado como muito impulsivo, até infantilmente impulsivo, parecendo um pouco aquele personagem mais impulsivo dos Três Patetas. E esse vínculo entre eles vai se construindo, de um encontro para uma semana, até que um momento que eles resolvem se casar, e então o filme que tinha construído essa fantasia amorosa de Cinderela, de repente tem uma guinada, né, no momento do casamento. E vamos lá para a parte 2 do filme. A parte 2 de Anora funciona tão bem porque o filme destrói as fantasias amorosas que ele tinha realizado no primeiro ato do filme. E ao ter conseguido lançar a gente tão pra cima nessa fantasia amorosa da parte 1, a parte 2 consegue ser completamente visceral. A parte 2 do filme começa quando
a Nora e Vanya, aparentemente apaixonados, se casam em Vegas e o que acontece é como se eles estivessem realizando um casamento proibido, uma união proibida. E a partir daí o filme vira como uma tragédia, como um Romeu e Julieta, depois de uma ligação proibida, se inicia uma tragédia, mas uma tragédia que vai incidir apenas sobre a personagem da Nora. Então, a gente descobre que os pais de Vanya resolvem voltar para impedir esse casamento. E Vanya começa a se comportar que nem uma criança, tentando fugir desses pais, ao invés de defender a nova esposa dele. E o que a gente vê acontecer é Vanya saindo correndo do retorno dos pais e ficando completamente embriagado. E Vanya o faz exatamente porque os pais começam a aparecer como os únicos personagens, as únicas formas de controle sobre Vanya, que é completamente impossível. Ele, como bilionário, parece que ele tem poder sobre todos, sobre absolutamente todo mundo, e vive numa vida completamente hedonista, só buscando prazer. Mas se ele tem poder sobre todo mundo por ser bilionário, os únicos que têm poder sobre ele são os pais dele, que têm o controle financeiro sobre ele. Então o filme retrata bilionários assim como uma classe à parte do mundo, tendo poder sobre absolutamente todo mundo e podendo fazer o que quiser. E a gente vai se dando conta desse lado hedonista do Vanya, absolutamente individualista, só buscando prazer. E uma ótima forma de pensar sobre esse filme me parece partir da frase de Gilles Deleuze, um filósofo francês. Ele tem um conceito que vai pensar o capitalismo não como um sistema de troca, como habitualmente se pensa o capitalismo, mas especialmente sobre um conceito de dívida. O capitalismo é um sistema de dívida que se fantasia e produz a fantasia nas pessoas de que ele é um sistema de troca, de mobilidade de classe social. Mas no fundo não há mobilidade alguma. A mobilidade de classes é uma fantasia criada para esconder, reprimir a verdade do capitalismo, sua estrutura de dívida. Então isso vai propor que a classe onde uma pessoa nasce, seja uma classe baixa, média ou alta, determina profundamente os destinos da vida dessa pessoa, que estão para quase todo sempre, para quase todo mundo, amarrado ao destino de classe que ela tem. E além disso, além de determinar o destino dessa pessoa, ser classe baixa, média ou alta, isso também determina profundamente as formas de interações possíveis entre as classes. A classe média olha para a classe baixa de determinada forma, a classe baixa pode se comportar frente à classe média de determinada forma, assim como a classe alta se comporta com a classe média e baixa de determinada forma. E isso também cria as relações possíveis e impossíveis entre eles. E o filme retrata uma relação impossível. A relação impossível, proibida e recusada entre alguém de classe alta e uma personagem de classe baixa ou classe média baixa. Então o filme vai se tornando essa tragédia, onde vai aparecendo os personagens dos pais do Vanya, como aqueles que têm poder econômico sobre o Vanya, e sendo bilionários eles detêm poder sobre todo mundo. E eles aparecem assim como uma casta super elevada. Ao aparecer os pais de Vanya, eles se comportam, e eles até são reconhecidos pelos outros como uma raça completamente superior. E todo mundo tem uma certa devoção, uma submissão a eles, como fica muito bem retratado na cena do avião, onde todos os outros personagens ficam pedindo clemência, fica se pondo em uma espécie de subserviência para quem sabe conseguir uns cascalhos daqueles bilionários. Então, esses dois personagens, o pai e a mãe, eles se comportam como seres completamente poderosos, sem menor respeito às leis, e eles passam a intimidar a Nora para a ruptura do casamento, até que eles realizam mesmo, exigem que ela rompa o casamento. E uma outra faceta desse filme me lembra um conceito de que há uma ideia de que a elevação de classe, a elevação de renda, produz uma adaptação muito rápida entre os sujeitos. Por exemplo, uma pessoa ganha 5 mil, quando ela passa a ganhar 10 mil, rapidinho ela começa a se comportar como alguém que ganha 10 mil. Mas se acontece o inverso, uma pessoa é de uma classe elevada e ela entra numa crise financeira, o que a gente vê é uma dificuldade muitíssimo maior de adaptação entre essa pessoa de uma classe mais elevada ao regressar para uma classe mais baixa. É muito comum o estereótipo de um ex-rico que entrou em crise e tenta manter a imagem de riqueza ainda. E por que será que isso acontece? Parece que isso acontece especialmente porque quando a pessoa entra em crise econômica, ela se olha, enquanto classe média, a partir dos olhos da classe mais elevada que ela um dia constituiu. Então ela passa a ter um olhar odioso contra ela mesma, porque o seu olhar
se construiu numa outra situação de classe. Então ela tem uma dificuldade muito grande de se adaptar a esse valor menos elevado. E a gente vê isso acontecendo muito claramente com a personagem da Nora. No primeiro arco do filme, a gente vê ela se relacionando com Vanya e cada vez mais ela vai tendo acesso àquela vida de bilionário. O filme se realiza nesse primeiro ato em 2 semanas. Então, primeiro ela fica com ele como garota de programa, depois ela vai na casa dele, fica deslumbrada, depois ela passa uma semana e ela vai se adaptando àquela vida como se pertencesse a ela até o momento que ela casa e aquela vida passa a pertencer a ela. E ao alcançar aquilo, ela não vai se permitir abrir mão daquilo de jeito nenhum. Tanto é que o filme presta muita atenção, passa muitos minutos de cena do filme dela lutando contra os funcionários dos pais de Vanya, lutando ferozmente. Ela não se permite abrir mão daquilo em hipótese alguma. Ela tem uma batalha feroz para não ser levada de volta à classe da qual ela partiu. Depois dessa batalha feroz, a gente vê a personagem da Nora como que se submetendo à ideia do casamento, do divórcio do casamento, mas a gente percebe que a personagem está em segredo ainda resistindo à ideia, porque ela vai tentar convencer o Vanya a defender o amor deles. E então, depois a gente vê a relação do personagem do Vanya com os pais dele e dos pais da Vanya com a Nora, a gente vê a transformação da relação entre Vanya e a Nora. A Nora insistindo antes de entrar no avião para que Vanya defenda ela e o amor deles, passa a ouvir da própria boca do Vanya que, no fundo, ela estava achando que eles estavam tendo uma relação amorosa, mas o Vanya estava se comportando com ela como ele se comporta com todo mundo, na busca unicamente de uma satisfação hedonista, usando ela como objeto. E ele fala para ela: você foi meu casinho de 2 semanas e agora eu vou voltar para a Rússia. Obrigado por ter me feito curtir isso aí. Então, ele a usa como objeto sem nenhum pudor, diz isso para ela e a descarta. E agora vamos para a explicação do final do filme. Explicar o final do filme passa por explicar a relação entre 2 personagens, a Nora e Igor, um dos capangas dos bilionários russos. A primeira interação entre esses 2 personagens é quando Igor, amando dos pais de Vanya, vai para a casa de Nora e tenta retirar ela dali para que eles assinem um divórcio forçado. E a gente vê nesse momento a Nora lutando selvagemmente para não ser retirada daquele lugar que ela conseguiu aceder. Mas ao mesmo tempo a gente vê que vai se criando uma espécie de identificação entre a Nora e o Igor, porque eles vão se reconhecendo como pessoas saídas de lugares muito semelhantes, como batalhadores da vida. E a Nora, ao reconhecer o Igor como próximo, mas também como distante, porque naquele momento ela está tentando preservar o lugar dela enquanto bilionária, ela o ataca ferozmente e tenta manter ele à distância. Tenta manter à distância o receio, o medo de voltar para o lugar de classe do qual ela saiu. Depois dessa luta entre esses 2 personagens, ocorre o divórcio à força, obrigado pelos pais de Vanya, e depois da Vanya ter esse momento que ela entra em contato, depois da Nora ter esse momento que ela entra em contato com o fato de que Vanya simplesmente tratava ela como um objeto, a gente vê a Nora completamente arrasada, numa cena muito mais frágil. Então a Nora está interagindo novamente com o Igor que parecia, no fim das contas, tentar de certa forma protegê-la por reconhecê-la como parecida. A gente vê se produzir uma espécie de flerte entre esses 2 personagens. E então, numa cena derradeira, quando o Igor retira, enfim, a Nora dessa mansão, que ela magicamente supunha que tinha conseguido aceder, e leva ela de volta para o lugar de classe do qual ela pertence, nesse momento arrasada, a Nora tem uma relação sexual com o Igor. E nessa relação sexual, a gente vê a Nora como uma mulher fragilizada, hipersexualizada por esse lugar da prostituição na qual ela conseguiu se encontrar e sobreviver, tendo uma relação de sexo assim absolutamente crua, meio objetificada com o Igor. E depois dessa cena de sexo muito precoce, a gente vê ela agredindo o Igor e enfim chorando um monte. E essa cena é dilacerante, porque a gente percebe que essa cena se produz a Nora se dar conta, realizar muito profundamente que a fantasia de que ela tinha conseguido aceder de classe, ser a 1 em 1 milhão que consegue superar a prostituição, era no fim só uma fantasia que tinha rasgado completamente. E ela agride e chora no Igor, esse personagem que é tão próximo dela, por reconhecer que aquele é o destino trágico dela, por reconhecer que a classe da qual ela veio a marca profundamente e não sobra saída para ela a não ser voltar para aquele lugar do qual ela tentou sair, mas se viu novamente presa.
É como um filme que tenta arrasar o sonho americano.